Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e em breve estaremos retornando na nossa disciplina de planejamento, controle e gerenciamento de materiais no módulo presencial. Por enquanto, vamos falar um pouquinho a respeito de gestão de estoques, isso relacionado aos sistemas produtivos. Eu selecionei uma visão bastante prática em relação à gestão de estoque. Uma literatura simples, agradável de se ler, e eu gostaria que vocês dessem atenção, lesse algumas vezes e colocassem algumas observações, mas é um modo bastante prático. Então, essa gestão de estoque é um dos ativos mais valiosos que a empresa possui. O estoque é um dos ativos, se nós considerarmos os bens e direitos da empresa, o estoque ele está classificado como um dos produtos, dos itens que permitem que o banco, inclusive, libere empréstimos cuja caução seja exatamente o estoque. Pode ser matéria-prima ou também pode ser produto acabado. No setor de varejo, manufatura, food service ou outros, os insumos e os produtos acabados, eles representam a essência do negócio, a natureza do negócio. A gestão deficiente desse estoque pode comprometer, inclusive, a sobrevivência do empreendimento. Pensando do modo em que, se no estoque não tiver o valor que você eh, classificou como ativo, na hora de fazer um empréstimo, isso pode inviabilizar todo o procedimento. Portanto, é preciso manter um estoque grande, o que acarreta diversos riscos para a empresa, tais como deterioração, roubo, dano, obsolescência ou perda de outros, entre outros. O estoque, a quantidade dos itens em estoque precisa ser dimensionado. Manter altos estoques ou baixos estoques podem acarretar risco no processo produtivo. O gerenciamento de estoque é uma das atividades mais importantes no procedimento administrativo da empresa que pretende apurar qual é o valor dos insumos em estoque. Esses insumos podem ser de matéria-prima ou de produto acabado. Por essa razão, o gerenciamento de estoque é de extrema importância para todas as empresas. É preciso saber quando reabastecer alguns itens e essa necessidade de compra ela interfere no preço e no valor investido na matéria-prima. O gerenciamento de estoque pode ser feito por planilhas, softwares ou até mesmo manualmente, mas isso interfere no resultado e na velocidade da informação. Essa atividade de gerenciamento do estoque, ela deve ser executada por pessoas preparadas, treinadas, especialistas no negócio, na atividade, pois executam o meio e o fim da entrada do material à entrega do produto. Então, essa atividade deve ser feita por pessoas especializadas, pessoas treinadas. A gestão de estoque representa a capacidade da empresa em se organizar e controlar o volume, tanto da matéria-prima quanto do produto, em um determinado momento. Mas por que fazer essa gestão do estoque? Além de ser uma atividade obrigatória e impositiva por determinação ou por definição de lei, ela tem um propósito de controle da mercadoria, controle da matéria-prima, e ter um estoque cheio não é sinônimo de sucesso. A gestão de estoque é uma atividade principal para o sucesso de qualquer uma das empresas. Alguns especialistas defendem que o ideal é ter um fluxo de entrada e saída de maneira proporcional ao estoque para que a matéria-prima não fique dentro dos armazéns ou dos almoxarifados por um tempo indeterminado. Encontrar um material no estoque, uma vez que existe a oportunidade de localização de várias prateleiras, ele será muito favorável se for utilizado um software com a determinação e a definição dos locais
pré-determinados. O armazenamento deve seguir uma etiquetagem. É comum os fornecedores atribuírem valores, preço na matéria-prima ou na mercadoria, preços atrativos para que o cliente adquira o máximo possível da mercadoria ou da matéria-prima. Mas é preciso observar que essa matéria-prima é um investimento, é um dinheiro saindo do caixa e entrando no ativo da empresa, que nem sempre faz com que a empresa fature da forma em que ela havia planejado. Então, a aquisição da matéria-prima deve ser muito bem planejada. Na metodologia de gestão, gerenciamento da matéria-prima, do estoque, dos armazéns ou dos almoxarifados, existem alguns métodos, por exemplo, o PEPs, ou First In, First Out. Aquele que primeiro entra é o que primeiro sai. É um método, é uma atribuição, é uma forma de gerenciamento, mas ela tem algumas implicações. É preciso observar a data do vencimento da matéria-prima. Nem sempre a matéria-prima que entra por último tem a data de vencimento posterior à anterior. Existem casos em que a matéria-prima recém-chegada ela tem o prazo de validade inferior a que já está no estoque. Então existe o conflito do primeiro que entra e o primeiro que sai, com o primeiro que vence e o primeiro que sai. Uma outra metodologia para gerenciamento da matéria-prima ou do produto no estoque é o EPS, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Essa metodologia, ela difere da metodologia anterior. O produto mais recente incorporado ao estoque da empresa é o primeiro que deve ser disponibilizado para vendas. É uma forma de metodologia, uma forma que tem que ser administrada pela empresa para que ela tome alguma das decisões. São características, são intrínseco à matéria-prima e ao produto manufaturado e precisa ser observado. O custeio da matéria-prima ou do produto acabado que entra em estoque ou que entra no armazém, ele deve ser, o custo dele deve ser atualizado. A última matéria-prima, somado com o custo do material que já está em estoque, ele deve atribuir um novo valor ao, aos itens do almoxarifado desde que considerada a quantidade de peças disponíveis para entrega para manufatura. A metodologia do just in time, literalmente traduzido como no momento exato, significa que a aquisição da matéria-prima, considerando o lead time, o prazo de entrega e o tempo de armazenagem e movimentação para a matéria para a manufatura, deve ser instantânea, para que o material não fique no processo, não fique nos depósitos e não fique no almoxarifado. É uma metodologia que precisa ser adaptada, Brasil aceita, mas é preciso alguns controles para que o estoque não seja insuficiente no atendimento da operação, da produção. A curva ABC é uma forma de avaliação da quantidade do material que tem em estoque pelo valor unitário. É preciso observar que 80% da matéria-prima pode ter 20% do custo do material do estoque, e o inversamente proporcional e complementar também é significativo. Ou seja, os itens mais caros precisam de um controle mais apurado, uma observação mais detalhada. Mas nós vamos fazer exercícios a respeito da curva ABC. E aí eu quero passar um exercício por completo para a gente discutir e eu vou colocar algumas atividades para vocês me entregarem. O inventário é uma das atividades obrigatórias que a empresa faz, é periódico, e ele estuda a quantidade de material que a empresa tem,
adquiriu, processou e vendeu. Então, ela considera o que está no estoque, o que está no depósito, o que está no processo de manufatura, o que foi transformado em produto e a quantidade de cada um deles que existem em estoque. Portanto, a utilização de uma planilha eletrônica nesse instante é inevitável para o sucesso da apuração e acuracidade do estoque. Todas as informações relacionadas ao gerenciamento do estoque deve ser relatada por escrito. Se você não conseguir registrar essas informações com precisão, pode acabar tomando decisões incorretas, o que impacta negativamente no sistema financeiro. A empresa pode adquirir matéria-prima, sendo que está disponível, só que desconhecida no estoque. O número de referência e o número de controle do bem é importante para que o material seja identificado em estoque. Uma informação importante é que deve ser incluídas todas as informações específicas a respeito do fornecedor do material. Número do pedido, número de série, valores, data de vencimento, cor, tamanho do lote, modelo, porque o controle da qualidade vai utilizar um padrão para verificação ou aferição daquilo que foi recebido. Um sistema de gestão de estoque centralizado, único, ele permite que seja possível centralizar as informações e automatizar os processos, reduzir ou minimizar, mitigar os erros, acompanhar a movimentação do item em estoque, como a entrada, desde a entrada até a saída, controle dos insumos utilizados no processo produtivo dos produtos e monitorar o nível de estoque. O gerenciamento das mercadorias ou da matéria-prima antiga em estoque é um procedimento bastante interessante, uma vez que, se não foi comprado baseado num lote econômico, esse material teoricamente não deveria estar em estoque. Ele pode ser obsoleto, ele pode entrar no processo de obsolescência, ele pode perder a validade e pode incorrer num aumento de custo da empresa para aquisição do material, sendo improvável sua utilização. Caso isso aconteça, é preciso incentivar o processo produtivo ou o marketing para que venda o produto, o qual a matéria-prima é utilizada, para tentar aumentar o giro desse produto. Aquisição da matéria-prima, além da prevista no plano de compras ou no plano de produção, plano mestre de produção, é uma falha do processo da cadeia de suprimentos. A aquisição da matéria-prima, ela por vezes segue uma metodologia que é do lote mínimo. Caso isso não aconteça, o controle do estoque tem que ser bastante apurado, mas existe uma falha no processo da gestão da cadeia de suprimentos, em que a aquisição é superior àquilo que está sendo produzido. Para evitar que isso aconteça, é preciso concentrar o investimento em produto mais lucrativo, que vendam melhor. A única maneira de fazer isso corretamente é analisar o plano de venda do produto mês a mês e o plano de compra do produto pelos seus clientes. Cotar o cliente, ligar para o cliente, incentivar o cliente, melhorar o preço, fazer o estoque girar. Por outro lado, o estoque insuficiente, totalmente contrário, é aquele em que o planejamento não considera o material do estoque e o marketing excede a capacidade de fabricação dentro do que foi encomendado na gestão da cadeia de suprimento. Ou seja, o material que está em estoque atende a priori uma quantidade vendida, mas a quantidade final vendida ultrapassa aquela que foi planejada. Ou seja, existe uma falha de comunicação entre vendas e planejamento, controle e produção, e logicamente, a falta do material, o estoque insuficiente, não vai atender o processo produtivo. O cliente vai ficar sem a matéria-prima. Isso é totalmente inaceitável do ponto de vista de equilíbrio entre venda e entrega. Existe uma necessidade de aproximação do PPCP com o marketing ou o setor de vendas,
As informações precisam ser cadenciadas e administradas. Empresas que enfrentam o suprimento da matéria-prima na cadeia de gerenciamento de estoque de produtos sazonais precisam se atentar a essa forma de gestão, uma vez que em época de festa, geralmente datas festivas, há realmente um aumento na demanda. Portanto, a matéria-prima pode não ser encontrada dentro do lead time. Lead time é um tempo compreendido entre o pedido e o recebimento do material no estoque. Em épocas sazonais, é preciso observar essas variações. O investimento no software e no hardware para o gerenciamento do estoque ou o gerenciamento integrado entre o processo produtivo, a cadeia de suprimento, o que inclui o gerenciamento do estoque, é de extrema importância e sucesso para a empresa. Para ter uma ideia clara do que está acontecendo com seus produtos e as suas vendas, é necessário gerenciar o estoque. E o software rastreia o produto com mais confiabilidade desde a entrega da matéria-prima até a manufatura, a colocação do material na expedição e a entrega ao cliente. É preciso integrar esse processo produtivo. O recebimento da matéria-prima é uma atividade específica no gerenciamento do estoque e no gerenciamento do controle do material. Todo lote do material que chega, ele tem que ser aferido quanto à quantidade, validade, estado de conservação, embalagem, embalamento, para que o processo até a liberação para o controle de qualidade não sofra alguma avaria ou falha de processo. Até mesmo a embalagem ou embalamento precisa ser analisado nesse instante. O gerenciamento do estoque, a gestão do estoque, por ser uma atividade complexa, uma atividade que merece bastante observação, ela deve ser realizada por pessoas treinadas, por pessoas preparadas, por pessoas capazes, aquelas pessoas que sabem o que estão fazendo e que o objetivo é localizar a matéria-prima, apurar o valor, apurar a quantidade e não ocultar prováveis erros. Existem no mercado inúmeros softwares para gerenciamento do material em estoque, para o gerenciamento do armazém, para o gerenciamento da cadeia de suprimento. Claro que cada software tem um custo, portanto, os softwares integrados eles são mais caros do que softwares exclusivos para gerenciamento. O controle de estoque por meio do software, ele torna a atividade muito mais flexível, muito mais segura, dinâmica, muito mais ágil. Um software para controle de estoque, ele pode informar, pode retornar para você a informação precisa para que a cadeia de suprimento atue na medida em que o produto vai sendo vendido. O software e o hardware deve ser entendido pela empresa como ferramenta para esse gerenciamento do estoque. Algumas empresas enfrentaram no passado como se fosse um desafio, mas atualmente elas percebem que a velocidade na entrega da matéria-prima e do manuseio do material é de extrema importância. Portanto, elas investem em treinamento, buscam profissionais preparados e o software é a ferramenta voltada para essa atividade.